Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Eletromagnetismo Clássico. Essa é a aula 2.11, onde a gente vai falar sobre o potencial de uma distribuição de carga. Então, quando a gente fala no caso da eletrostática, né, o nosso principal objetivo é determinar o campo elétrico. Como é que a gente pode fazer isso? Uma das formas de determinar o campo elétrico é determinar primeiro o potencial elétrico de uma distribuição. E uma vez que a gente tem um potencial, calcular o campo através do gradiente desse potencial. Então, isso é uma forma de você determinar o campo elétrico. Então, o que a gente fez no problema anterior, né, no último exemplo que eu fiz, foi, uma vez que a gente conhece o campo elétrico, a gente calcula o potencial a partir desse campo. Mas a gente também pode fazer o processo inverso. Uma vez que a gente descobre qual é o potencial elétrico, nós podemos descobrir qual é o campo elétrico. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como a gente pode calcular o potencial elétrico a partir de uma distribuição de carga elétrica. Então, vamos lá. Então, vamos começar calculando aqui o potencial V de uma carga que está localizada aqui na origem. Então, eu tenho uma carga na origem, uma carga Q, e eu quero saber qual é o potencial gerado por essa carga num certo ponto P, que está a uma distância R dessa carga. Então vamos lá, vamos fazer esse cálculo, né? A gente já viu como é que a gente calcula o potencial elétrico. Então o potencial ele é igual a menos a integral de infinito até R de E dr, né, que eu já substituí o dl, né, pelo dr. Então isso aqui vai ser 1 sobre 4π epsilon zero, integral de infinito até r de q sobre r quadrado, isso aqui, dr. Portanto, o potencial V ele vai ser igual a menos 1 sobre 4π epsilon zero, vezes essa integral aqui vai dar menos q sobre r, ou deveria ter colocado r', né? Mas enfim, vou deixar assim r mesmo. Integrando aqui, aliás, os limites de integração, né? De infinito até r. E aqui, quando eu substituir os limites de integração, eu vou encontrar que o potencial ele vai ser 1 sobre 4π epsilon zero, q sobre r. Então esse aqui é o potencial elétrico, né, gerado por uma carga elétrica Q, essa carga Q está na origem, e ela gera um potencial dado por esse valor aqui, 1 sobre 4π epsilon zero vezes Q sobre R, nesse ponto P. E aqui fica claro, né, o porquê da gente ter utilizado essas duas convenções que a gente utilizou nessa equação aqui do potencial. Quais foram as convenções? Primeiro, o ponto de referência que a gente colocou no infinito. Colocar o ponto de referência no infinito acaba fazendo com que você, na hora que for substituir aqui os limites de integração, né, na hora que você coloca aqui o limite, um dos limites como sendo infinito, então isso elimina já um limite inferior da integral. Esse limite inferior vai dar igual a zero, porque você vai estar dividindo por infinito, né, isso aí vai tender a zero. A outra conversão foi o sinal negativo, esse sinal negativo aqui. E a gente utiliza esse sinal negativo para que o potencial de uma carga positiva, que foi o caso que a gente colocou aqui, então essa carga é uma carga positiva, para que o potencial dela também seja positivo. Então por isso que a gente utiliza essa conversão de colocar o sinal negativo ali. Então, de uma maneira geral, se a gente tiver uma carga que está localizada em qualquer posição, né, então vamos pegar aqui, eu vou desenhar novamente meu sistema, os meus três eixos aqui, ó. Então aqui eu tenho o eixo X, o eixo Z, o eixo Y, X, Y e Z. Uma carga que está localizada em qualquer posição, então digamos que a carga está aqui, nessa posição. Então aqui ela vai ter um certo vetor posição, né? Vou desenhar o vetor posição dessa carga. Aqui está o vetor posição, a carga. Eu chamo ele de R'.
E o campo, eu quero calcular o campo não, o potencial que essa carga gera em um certo ponto P. Então esse ponto P, nós também vamos ter aqui um vetor posição para o ponto P, que é o vetor R. E o vetor diferença, né? O vetor diferença aqui, que no caso é esse vetor R escrito de uma forma diferente, R cursivo, posso chamar assim. Então daqui a gente pode generalizar para qualquer carga localizada em qualquer posição, então o potencial V, ele vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 vezes Q dividido por R. Então, isso aqui vale para qualquer carga localizada em qualquer posição, né? Independente se é na origem ou não do seu sistema de coordenadas. Ok? E pelo princípio da superposição, o que acontece se a gente tiver um conjunto de cargas, né? Então, se ao invés de eu tiver só uma carga aqui, eu tiver várias cargas, qual vai ser o potencial dessas cargas no ponto P? Então, pelo princípio da superposição, esse potencial agora, se eu tiver várias cargas, potencial, lembrando que o potencial, né, ele depende da posição do ponto P, então por isso que aqui é V em função do vetor R. Isso vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 vezes o somatório de igual a 1 até n, né, onde n é o número total de cargas ali, de QI dividido por RI. Esse aqui é o potencial gerado, né, o potencial de um conjunto de cargas elétricas, o potencial que essas cargas juntam ali, o potencial que elas geram ali, né, no ponto P. Ok? Se a gente tiver uma distribuição contínua de cargas, então se a distribuição for contínua, algo, por exemplo, mais ou menos assim, né? Então aqui eu tenho uma distribuição contínua de cargas. Aqui eu tenho um elemento de volume de tal linha. E aqui eu tenho um certo ponto P. Certo ponto P. E aqui o vetor diferença, né? Opa. Vetor diferença, que é o vetor R. Então, nesse caso, se eu tenho uma distribuição contínua de cargas, o potencial, deixa eu escrever de branco aqui, potencial, ele vai ser igual, repito, 1 sobre 4π ε0. A diferença é que se a distribuição é contínua, a gente não vai ter uma soma, e sim uma integral, né? Não vai ser um somatório, e sim uma integral. Integral de 1 sobre R dq. Porque aqui eu peguei um pedacinho de carga, né? dq que ocupa um volume de tal. Portanto, eu posso transformar aqui esse dq, né? Escrever ele em função do volume e da densidade de carga. Aí a gente vai ter que o potencial de uma distribuição contínua de cargas vai ser 1 sobre 4π ε0 integral de ρ de R' dividido pelo módulo do vetor R. Só que eu estou integrando um certo volume de tal linha. Portanto, essa aqui é o potencial de uma distribuição contínua de cargas, né? Então, esse elemento diferencial é o elemento diferencial de volume, né? De tal linha. E aqui fica claro porque é que eu estou utilizando esse de tal linha, né? Ao invés de utilizar um dV para o volume. Porque se eu fosse utilizar um dV para o volume, a gente poderia ter uma confusão com o V do potencial, tá? Então, por isso que a gente convenciona aqui utilizar tal para representar volume. Então, se a gente conhece a distribuição de carga, né? Se a gente conhece a distribuição de carga ρ, a gente pode calcular o potencial V. Alguns exemplos de distribuições simples.
Se a distribuição de carga for uma distribuição linear, por exemplo. Então, se a distribuição é linear, nós temos algo mais ou menos assim, né? Então, aqui eu tenho um pedacinho dessa distribuição linear. Esse pedacinho, digamos que ele tem aqui um comprimento dl', e eu quero saber qual é o potencial gerado em um certo ponto P. Aqui o ponto P está a uma distância aqui dada pelo vetor R. Então, se a gente quer calcular qual o potencial aqui, o potencial ele vai ser o seguinte. Aqui nós vamos ter V de R vai ser igual a 1 sobre 4π epsilon zero, integral, a nossa distribuição é uma distribuição linear agora, né? Distribuição linear. E aqui dl'. Portanto, essa é a nossa carga. Então, essa aqui vai ser o potencial de uma distribuição de cargas linear. Se a distribuição for uma distribuição superficial, então vamos dizer que a gente tem agora uma distribuição de carga superficial. Então eu vou ter aqui um certo elemento, né, de área dA'. Temos o ponto P e aqui o vetor R. Então, nesse caso, a nossa distribuição, o nosso potencial, agora a gente tem uma distribuição superficial, né? Então, o potencial ele vai ser igual a 1 sobre 4π epsilon zero, integral da densidade sigma, densidade de carga, né? dA', dividido por R. Então, assim a gente calcula o potencial devido a uma distribuição superficial de carga. Então nós temos aqui, né, a distribuição volumétrica, o potencial é dado por isso, que é o caso geral, né, 1 sobre 4π epsilon zero, integral da distribuição ou da densidade de carga sobre R, integrando isso no volume de tal linha. Aqui nós temos uma distribuição linear, então o potencial vai ser 1 sobre 4π epsilon zero, integral de lambda dl' sobre R. E se a gente tem uma distribuição superficial, o potencial é 1 sobre 4π epsilon zero, integral de sigma dA' sobre R. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.